Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo de um jeito totalmente diferente de tudo que você já viu. Tá difícil de entender ou quer que eu desenhe? Então tá, eu vou desenhar e contar essa incrível história. Sem mais delongas, episódio de hoje, o Bandeirante, o primeiro caminhão 100% brasileiro. Ao ouvir a palavra bandeirante, o que vem à sua mente? Um off-road da Toyota, produzido no Brasil entre 1957 e 2002? Uma rodovia no estado de São Paulo? Ou talvez uma fábrica de brinquedos que em 1952 começou a produção de carrinhos a pedal no Brasil? Ou ainda o nome genérico para os exploradores paulistas do século XVI, cujas trilhas na mata se tornaram importantes rodovias séculos depois? Mas não vamos falar hoje de nenhum desses bandeirantes, mas sim do primeiro veículo automotor inteiramente construído no país. Antes de mais nada, é bom deixar claro que desde 1909, construtores independentes, se utilizando de motores usados e componentes importados, construíram alguns dos primeiros veículos brasileiros. E vale destacar também que desde 1919, a norte-americana Ford Motor Company montava no Brasil os pequenos caminhões Ford TT. Mas esses caminhões eram fabricados no sistema CKD, em que a maioria das peças, até os parafusos, vinham de Detroit. Apenas o operário era brasileiro. Mas décadas antes de qualquer montadora fabricar caminhões no Brasil, existia um inventor que criou o primeiro caminhão 100% nacional. O nome dele era José Augusto Prestes. Antes de falar do caminhão, vamos conhecer o seu criador. Nascido em Portugal, José Augusto Prestes formou-se em engenharia mecânica nos Estados Unidos. E quando voltou ao seu país, participou em janeiro de 1891 do primeiro golpe para tentar implementar um Estado republicano em terras lusitanas. Mas a monarquia só viria a ser abolida quase 20 anos depois, em 1910, quando Portugal finalmente se tornou uma república. O fracasso do movimento o levou ao Brasil, conforme podemos ver neste pedido de passaporte de novembro de 1891. No Rio de Janeiro, Prestes teria muito sucesso como empresário, fabricando sabe o quê? Gelo! Isso mesmo, gelo! Nessas raras imagens do National Archives dos Estados Unidos, gravadas em 1916, durante o inverno na região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, o gelo que se formava sobre as águas era cortado em blocos e transportado para o convés de navios, que vendiam esse pitoresco produto em terras tropicais. Em seu pico no final do século XIX, o comércio de gelo nos Estados Unidos empregou cerca de 90 mil pessoas, em uma indústria que chegava a faturar 28 milhões de dólares em valores da época. Mais de 660 milhões de dólares em valores atuais. Esse produto tão importante para conservar as carnes e pescados nas capitais brasileiras e para conservar nossas frutas tropicais que eram exportadas para a Europa, precisava ser produzido no Brasil. Assim, no início do século XX, José Augusto Prestes fundou a fábrica de gelo e frigorífico Santa Luzia, a primeira do país, na rua Santa Luzia, próximo ao Palácio Monroe, que era a sede do Senado Federal na época, no centro do Rio de Janeiro. Na vida política, atuando como presidente do Grêmio Republicano Português do Rio de Janeiro, sofreu um atentado à bomba em 1912, na rua Toneleiro, em Copacabana, zona sul do Rio, onde morava. E chegou a ser preso e libertado em Portugal em 1917.
2 anos depois, em sua terra natal, foi condecorado com a Ordem Militar de Cristo, no grau de Grande Oficial, título honorífico que é destinado somente às pessoas de altíssima relevância por serviços prestados. Além da engenharia e da política, Prestes também era um aficionado por futebol. Em 1923, ele se tornou presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pouco depois, ainda em 1924, o português renunciou ao cargo por conta de sua atarefada vida profissional. Na sua curta presidência, ele daria uma resposta que mudaria a cara do futebol no Brasil. No início, o futebol era um esporte exclusivo das elites ricas, e raramente pobres e negros faziam parte dos times. Depois, negros começaram a entrar em campo no esporte amador, sem poder circular pelos times em que jogavam e nem receber salários. Com o tempo, eles se tornaram protagonistas de grandes vitórias, como a do Vasco da Gama, na primeira divisão do Campeonato Carioca de 1923. O Cruz Maltino foi o primeiro time a ser campeão com negros na equipe. No ano seguinte, os times de elite do Rio de Janeiro fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA, que impôs ao Vasco que 12 de seus jogadores fossem excluídos. Todos eram negros. Em resposta, José Augusto Prestes, então presidente do clube, escreveu uma carta, que é hoje conhecida como a resposta histórica à associação, informando que o clube não faria mais parte dela diante da absurda exigência. Isso permitiu que os jogadores pudessem disputar partidas de futebol sem ter que comprovar renda, instrução ou origem, o que tornou possível que negros e pobres se tornassem atletas profissionais. A paixão pelo mundo das 4 rodas também fica evidente no fato de que Prestes foi um dos diretores do Automóvel Clube do Brasil. Nos anos 1920, o engenheiro José Augusto Prestes foi dono da A. Prestes e Companhia Limitada, empresa que desenvolvia soluções para o beneficiamento do café. A firma tinha oficinas para a fundição de ferro, aço, bronze e alumínio. Tal estrutura foi suficiente para criar um caminhão completo, totalmente feito no Brasil, batizado de Bandeirante. Considerado grande para os padrões da época, o caminhão tinha capacidade de carga de 7 toneladas e um motor nacional com potência estimada entre 45 e 60 cavalos, com o qual alcançava velocidade de 40 km por hora. Seus cilindros eram destacáveis do bloco, com 125 milímetros de diâmetro e 140 milímetros de curso, ou seja, cada um tinha 1.718 centímetros cúbicos. Mas, infelizmente, não encontramos maiores informações técnicas sobre o modelo, nem sequer quantos cilindros ele tinha. O radiador do Bandeirante, vale dizer, tinha uma faixa preta na diagonal. Seria uma referência à camisa do Vasco? No alto do colete do radiador havia um escudinho com as letras SL, de Santa Luzia, sua primeira empresa. Abaixo do radiador, uma grande placa ostentava o nome A. Prestes e Companhia Limitada. Mesmo assim, a imprensa na época apresentou o caminhãozinho como o primeiro automóvel fabricado no Brasil. Além de surpreender os cariocas, o caminhão Bandeirante iria brilhar no outro lado do Atlântico. Em 20 de janeiro de 1929, foi embarcado em um navio com destino à Espanha, onde ocorreu a exposição Ibero-Americana de Sevilha, que mostrava produtos dos países latino-americanos. Como mostram essas raras imagens do pesquisador andaluz Juan José Cabrero Nieves. Podemos ver o pavilhão brasileiro na exposição Ibero-Americana de Sevilha, em que as riquezas nacionais e os produtos da indústria brasileira eram expostos para toda a Europa.
A chegada do Bandeirante foi amplamente divulgada pela imprensa espanhola, mas a tensa situação política do Brasil fez com que o nosso pavilhão fosse esvaziado e fechado antes do final da exposição, que duraria 1 ano, impedindo que mais pessoas conhecessem este caminhão pioneiro. Após o único protótipo ser levado para a exposição na Espanha, o Bandeirante não foi mais fabricado. Somente em 1956, a Mercedes-Benz começou a produção do modelo L312, o primeiro caminhão fabricado totalmente no Brasil. José Augusto Prestes faleceu em julho de 1952, e o destino do seu famoso caminhão é desconhecido, restando apenas algumas fotografias e poucas informações circuladas pela mídia. Mas aquele ambicioso protótipo iria dar início a uma indústria que hoje produz cerca de 87 mil caminhões de todos os tamanhos por ano, segundo a Anfávia. Bem, este foi o caos de hoje. Todo mês tem caos novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e não se esqueça, eu não pido likes, mas se você quiser, e apenas se quiser, deixe seu joinha, passe a rúbrica no canal e balance o sininho das notificações. Assista agora os outros vídeos do meu canal. Obrigado!